O Ceará reduziu pela metade o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Isso de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios. O assunto foi discutido em uma palestra promovida pela Comissão de Infância e Adolescência. Os números têm diminuído no Ceará, mas ainda existem 85 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no estado. Uma redução de 70% desde a implantação em 2009 do Programa de Educação para o Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. O coordenador-geral do Peteca, procurador Antônio de Oliveira Lima, destacou que o combate ao trabalho infantil ainda enfrenta alguns desafios, entre eles o levantamento de dados e a implementação de políticas públicas que possam garantir a educação em tempo integral e condições de trabalho para o menor aprendiz. Entre crianças de 5 e 13 anos, a grande maioria são na agricultura familiar. Entre adolescentes entre 14 e 17, entre 14 e 18 anos, eles trabalham mais em atividades urbanas. Geralmente é comércio, serviços e tem muitas aquelas atividades informais, né, do vendedor ambulante e outros tipos de trabalhos que não tem um vínculo empregatício, mas que existe uma relação de trabalho. A palestra do procurador Antônio de Oliveira Lima faz alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado no dia 12 de junho. Para a deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, apesar dos números terem reduzido no Ceará, é preciso redobrar as atenções, já que o trabalho infantil leva a outras formas de exploração. Mais de 90% das crianças que foram, dos adolescentes que foram para as medidas socioeducativas, eles passaram pelo trabalho infantil. Em algum momento eles estiveram na rua em trabalho infantil, situação de trabalho infantil. Então, esse dado deve nos chamar a atenção para o risco que essas crianças estão correndo e que não é simplesmente positivo estar trabalhando, eles estão correndo risco. O coordenador-geral do Peteca ainda avaliou um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa. A proposta vai garantir mais experiência e qualificação para os adolescentes do Ceará. Nós estamos propondo aqui, junto à Assembleia Legislativa, que seja estabelecida uma lei estadual obrigando as empresas terceirizadas do estado do Ceará a contratar os aprendizes e que esses aprendizes sejam contratados entre os adolescentes que estão em situação de risco, a exemplo daqueles que estão em situação de trabalho infantil. A juíza Carla Iaci, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, disse que uma das maiores dificuldades ainda é levar conscientização sobre a gravidade do trabalho infantil no interior do estado. Naquela comunidade pequena, que chamam de distritos, onde tem muita economia familiar, tem muita criança trabalhando na agricultura e tem esse tabu cultural, né? Como o pai trabalhou desde criança, então ele acha que o certo é o filho trabalhar desde criança. Mas a gente trabalha arduamente nesse sentido de conscientizar toda a população, não só uma faixa de empresas ou outra, porque a questão envolve de fato todo mundo, toda a sociedade.